Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e desse imenso universo, eu venho a Ti nesta hora, Deus, Te adorar e exaltar o Teu nome. Venho Te glorificar porque não existe outro Deus além de Ti, nunca houve, nunca haverá. Nesta noite, queremos o Teu derramar, queremos que a Tua unção seja derramada sobre nós, que a Tua presença nos envolva nesta noite, que cada pessoa seja tocada pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Santa Palavra, que cada pessoa seja curada, seja liberta, que o Senhor venha operar um milagre na vida de cada uma delas. Somente o Senhor conhece o coração, somente o Senhor conhece os bastidores da vida de cada um. Tu sabe das angústias e das lutas que essa pessoa tem enfrentado. Tu sabes as adversidades, as crises, as oposições, as tribulações, as perseguições que essa pessoa, Pai, tem enfrentado cada dia. Por isso eu venho a Ti, ó Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa que está sintonizada nesta live, sobre cada pessoa que irá ouvir essa palavra, essa pessoa que anda chorando. Tu sabes, às vezes ela está sorrindo por fora, mas chorando por dentro. O Senhor sabe, meu Deus querido, das lágrimas que essa pessoa tem derramado diante do Senhor. O Senhor conhece os seus bastidores, como o seu aperto. Às vezes essa pessoa anda tão apertada financeiramente, essa pessoa anda tão deprimida, oprimida. O Senhor sabe que tem pessoas aqui ansiosas, preocupadas, inquietas. E eu peço a Ti para que o Senhor venha ajudar a aquietar esse coração. É bem verdade que o Senhor diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então olha para essa pessoa ansiosa, preocupada com o dia da manhã, preocupada com as contas, preocupada com os filhos, com o cônjuge, com o parente. Oh, meu Deus, essa pessoa que está, meu Deus, angustiada por causa de uma má notícia. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos para dar vitória. Olhe para essa pessoa que está de luto, Senhor. Essa pessoa que perdeu um ente querido. Venha consolar, Espírito Santo, esta alma, esta vida. Olhe para essa pessoa, Senhor, que não está encontrando uma saída, Deus. Ela não sabe o que fazer. Mas, meu Deus, abra esse caminho. Ela que encontra sem saída, abre esse mar vermelho na vida dela, meu Deus. Em o nome de Jesus, supra as necessidades. O Senhor mandou Pedro pescar, Senhor, para que ele pagasse o imposto, pagasse a sua dívida, tanto a do Senhor como a dele. E assim ele obedeceu, fez, porque o Senhor disse que ele pescando um peixe, ali sairia uma moeda para pagar o imposto. O Senhor operou um milagre para que ele conseguisse honrar, Senhor, meu Deus querido, as suas finanças. Faça, meu Deus, um milagre na vida desta pessoa, para que ela venha honrar, meu Deus, os seus boletos, as suas contas, algumas que estão até atrasadas. Olha para esta pessoa que foi injustiçada, Deus, e Tu sabes, no trabalho, Tu sabes de todas as coisas. Essa pessoa que está pensando em desistir e abrir mão de tudo, largar tudo, Deus, inclusive até o seu ministério, não deixe isso acontecer, meu Deus. Essa pessoa que está pensando em sair de casa, não aguenta mais. Tem gente que está ficando até louca de tanta opressão. A Tua palavra diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Então coloca a Tua mão, Senhor. Olhe para esse pai, para essa mãe, que ensinou o seu filho no caminho que deve andar, e ele se perdeu, se desviou, se afastou dos Teus caminhos. Somente o Senhor pode fazê-lo cair em si, Deus. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Que haja libertação dos vícios, das drogas. Esses pais que não sabem mais o que fazer, essa mulher que não sabe mais o que fazer por causa do vício do marido, o vício dos filhos, o vício de um parente. Tu sabe de todas as coisas. Essa pessoa que pega o seu salário e vai gastar todo o dinheiro que tem e perde tudo, Deus, na jogatina. Pai, opera o impossível.
porque tem coisas que é impossível para os homens, mas não é para o Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada vida, cada pessoa sintonizada nesta live e daqueles que depois irão assistir. Fale a cada coração, toque em cada vida. Talvez tenha alguém que nunca mais sentiu a tua presença. Essa pessoa se sente tão longe, afastada e achando que não tem mais perdão, achando que não tem mais misericórdia. Mas a tua palavra diz que a tua misericórdia não tem fim. A tua misericórdia se renova a cada manhã. Pai querido, Pai amado, se essa pessoa entendesse o amor que o Senhor tem por ela, que é incondicional. Oh, Jesus, Jesus. O Senhor só quer essa pessoa de volta. O Senhor só quer salvá-la, abraçá-la, colocar debaixo das tuas asas. Eu quero fazer um pedido ao Senhor, meu Deus. Não deixe ninguém sem resposta. Meu Deus, abençoe. Fala os corações. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração específica por essa pessoa que não consegue nem dormir direito à noite, pensando nos problemas e no dia da manhã. Às vezes está até com síndrome do pânico, acorda assustada, coração disparado. Mas em nome de Jesus, Pai, coloca a tua mão para que essa pessoa venha dormir tranquilamente, porque aos seus amados, Deus, o Senhor dá o sono, o descanso. Faça essa pessoa descansar como o Senhor fez Adão descansar. E quando o Senhor faz descansar, o Senhor opera o milagre, a necessidade, como tu fizeste com Adão. O Senhor supriu a necessidade dele, que não seja diferente na vida de cada ouvinte, na vida de cada pessoa, em o nome de Jesus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Boa noite a todos que estão sintonizados nesta live. O Espírito Santo aqui dirigiu a gente de uma forma sobrenatural. Tenho certeza que pessoas foram tocadas por essa oração que Deus aqui nos usou para a honra e glória dele. E agora nós vamos para a palavra. Está conosco aí minha irmã Lara, minha irmã Maísa e os demais estão sintonizados. Quero compartilhar com você um entendimento que tem falado muito ao meu coração e vai falar com você também, em nome de Jesus. Então vamos para a palavra de Deus. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Jó aqui se encontrava no estado deplorável, de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento. E Jó não conhecia esse lado. Jó, ele era uma pessoa muito abençoada. Jó era uma pessoa que tinha de tudo, não faltava nada para ele. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era um homem temente a Deus. Ele era sincero, ele se desviava do mal, ele era reto. Só que coisas ruins aconteceram com ele. Um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ninguém está imune ao sofrimento, por mais que a pessoa seja fiel a Deus, por mais que a pessoa respeite a Deus, por mais que a pessoa ame a palavra de Deus. Porque nós estamos numa luta travada, nós temos uma luta espiritual nesse mundo. Nós temos um inimigo em comum, que é Satanás. Onde Jesus desmascarou o diabo, dizendo que ele veio para matar, roubar e destruir. E até então as pessoas não tinham entendimento disso. Toda desgraça, toda coisa ruim que acontecia, as pessoas achavam que era Deus que fazia isso, que Deus era mau. E Jesus Cristo, ele veio revelar isso para a humanidade. Ele veio desmascarar o diabo, dizendo que ele é o culpado de matar, de roubar e destruir. Toda coisa ruim, toda coisa maligna, toda tragédia, tudo que acontece nesse mundo, até mesmo o luto, que é a morte, a natureza de Satanás, ele é o culpado. Eu quero dizer para você que você precisa se revestir da armadura de Deus.
que você precisa olhar para Jesus, conhecer a palavra, porque nós estamos em uma guerra. É bem verdade que o Senhor Jesus Cristo, ele derrotou o diabo, ele destronou o diabo. Diz a palavra de Deus em primeira carta de João 3,8, que Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo, ele veio destruir as obras do diabo. E Jesus venceu o diabo na cruz, onde levou nossos pecados, nossas doenças, nossas dores, nossas maldições, nossos castigos. Ele sofreu em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele se tornou culpado em nosso lugar por causa dos nossos pecados. E o pecado causa separação entre nós e Deus. E Jesus ficou separado do Pai por causa dos nossos pecados, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então foi um momento de muita dor e de sofrimento de Jesus ali na cruz. Todo tipo de doença, todo tipo de desgraça, todo tipo de maldição foram colocadas em Jesus. Se você analisar quantos tipos de doenças existem no mundo, imagine. Então, todo tipo de dor, todo tipo de doença, de enfermidade, de maldição, todo tipo de castigo, de tortura, foram colocados em Cristo, para que a gente recebesse a sua graça, a vida eterna. Porque nenhum homem tinha condições de resgatar o outro homem e de dar vida eterna. Mas Jesus, sendo Deus, se esvaziou da sua glória, se esvaziou do seu poder, se esvaziou do seu trono e veio este mundo. E foi obediente até a morte de cruz. E veio trazer vida eterna para nós. Ele morreu por nós. Ele foi ferido por nós. Ele foi... Oh, irmãos, se você entendesse esse amor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Ele não merecia aquele castigo, nós merecíamos, porque éramos culpados dos nossos pecados. Mas ele é tão bom e misericordioso que se entregou por nós. Eu quero te dizer que em Cristo você tem salvação, em Cristo você tem vida eterna, em Cristo você tem libertação, em Cristo você encontra graça. Jesus tem o poder de perdoar todos os pecados, todos, e de sarar todas as enfermidades. Agora, em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo você pode todas as coisas. Mas eu quero te dizer que mesmo nós sendo mais que vencedores, que mesmo nós tendo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, eu quero dizer que nós não vamos ser imunes às lutas, às guerras, às traições, às perseguições. Nós não vamos ser. Nós temos o inimigo chamado Diabo e Satanás, a antiga serpente, que vai se levantar para tentar destruir, roubar e matar a nossa fé, tocar em alguém que nós amamos. Mas Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E como nós vamos vigiar? Através da oração. Como que nós vamos vigiar? Estando sempre em alerta. É que nem um segurança. Segurança, ele vigia o local onde ele está. Ele fica atento para ver se vai ter algum infortúnio, alguma invasão. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós devemos vigiar e estar alerta. Como Jó, quando seus filhos se reuniam em banquetes, Jó, sabe o que ele fazia? Se levantava de madrugada e oferecia sacrifício por cada um dos seus filhos. Ele era vigilante. Seja vigilante. Ore pelos seus filhos. Ore pela sua esposa, pelo seu marido, ore pelos seus pais. Ore por aquela pessoa que você ama. Porque o inimigo, ele anda ao redor bramando como leão buscando a quem possa tragar. Nós temos essa obrigação de estar intercedendo pela nossa casa, pela nossa família. Nós temos uma promessa que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-os, pois a Deus resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Irmãos, aconteça o que acontecer, não saia da palavra.
fique na palavra. Ame a palavra, honre a palavra. Assim como Jesus fez lá no deserto. E resista com a palavra. E o diabo foge. Eu quero mostrar para você algo de um homem íntegro, honesto, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó, o homem mais rico do Oriente. Mas que tinha um inimigo que ele não conhecia, que ele não tinha entendimento. Diz a palavra de Deus que quando os filhos de Deus vieram se reunir com o Senhor, veio Satanás entre eles. E Deus falou para Satanás: observaste o teu meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe o que Satanás disse? Ele só te respeita, ele só te ama, ele só te teme, porque tu dá tudo para ele. Também tu cercaste ele de bens. Sabe o que o diabo queria dizer? O Senhor cercou ele, eu não posso tocar nele. Ele está muito bem financeiramente. Ele tem de tudo. Tem uma boa saúde. Tem uma família unida. Mas tu também protege ele, guarda ele. Mas toca em tudo que ele tem. Isso aqui é um alerta para nós, um entendimento para nós. O diabo não pode tocar naqueles que são de Cristo. Tem um muro de fogo ao redor daqueles que são filhos de Deus. Eles são protegidos. Ele pode ser tentado, mas o diabo não pode tocar. Ele vai lançar isso, que a pessoa cai se quiser. Mas ele não pode tocar nos fiéis. Deus não deixa. E aqui está a prova. O diabo não pôde tocar em Jó, porque Deus o cercava e o protegia. Mas como o Satanás desafiou a Deus dizendo: mas toque em tudo que ele tem, para ver se não blasfema de ti, para ver se não vai te amaldiçoar, para ver se não vai falar mal de ti. Quero ver ele continuar te servindo se ele perder alguma coisa. Se a família dele for tocada. Eu só quero ver. Aí Deus falou: tudo bem. Tudo que ele tem está em tuas mãos. Só não toque na sua vida. E você conhece muito bem a história. O diabo tocou nos seus bens. Ele era o homem mais rico do Oriente. E tocou nos seus 10 filhos. Perdeu tudo. Perdeu seus 10 filhos. Nenhum filho sobrou. E Jó, ele saiu correndo e foi falar com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele se levantou e rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, porque ele achava que foi Deus que tocou nele. Como eu disse de início, Jesus desmascarou Satanás, mostrando e provando que Satanás é que veio para matar, roubar e destruir. E foi isso que Satanás fez na vida de Jó. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Acham que desgraças que estão acontecendo na vida dela, na família ou no mundo, acham que Deus é o culpado. Não, Deus não é culpado de nada disso. O diabo entrou neste mundo através da desobediência de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Mas Deus é tão bom que enviou a solução, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo se entregou por nós, se ofereceu por nós, morrendo uma única vez, para voltar e para arrebatar a sua igreja. Um dia, irmão, nós vamos para um lugar que não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. Essa é a nossa viva esperança, é nisso que nós cremos. Quando partimos daqui, quem crê em Jesus sabe que já vai direto para o paraíso, vai estar com Ele. Essa é a esperança. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos ter batalhas. Mas Jesus nos dá a ferramenta para vencermos. Mas eu quero dizer para você que se alguma coisa aconteceu contigo, algum infortúnio, alguma perca, alguma tragédia, alguma desgraça aconteceu com isso, com você, Deus não tem nada a ver com isso. Isso foi Satanás. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus ardis e as suas ciladas.
Satanás esperava que Jó blasfemasse, amaldiçoasse a Deus, falasse mal de Deus. Mas isso não aconteceu. Ele desafiou a Deus e perdeu. Só que o diabo não se deu por vencido. Aí o diabo disse, pele por pele, porque Jó continuou fiel e Deus disse isso para Satanás. Aí ele falou, pele por pele. Toca na vida dele, no corpo dele, para ver se ele não vai blasfemar. A última tentativa, a última cartada de Satanás. Ele vai e tocou. E Jó se encheu de tumores do alto da cabeça à planta dos pés. Diz a palavra de Deus que o seu corpo gritava. Isto quer dizer que estava cheio de pus do alto da cabeça à planta dos pés, cheio de tumores. Ele estava irreconhecível. A dor era tanta que ele se assentou no meio das cinzas e começou a jogar sobre o seu corpo. Pegou um caco de telha para raspar as feridas do seu corpo. Ele virou uma coisa horrenda. Diz a palavra que são bichinhos nos torrões do corpo de Jó. Um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Aconteceu isso com ele. É bem verdade que Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus permitiu também que isso acontecesse na vida de Jó por causa do medo. Jó lhe sempre dizia que nunca esteve sossegado. O que ele temia aconteceu com ele e aconteceu. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele socorre os fiéis. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quando Satanás tocou no corpo de Jó, é isso que eu quero que você entenda, essa parte. Versículo 9 diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Mais uma vez, ele achou que Deus tinha enviado aquele mal. Mas ele não pecou porque ele não tinha entendimento. E o que chama a minha atenção é um texto, um versículo conhecidíssimo. Jó disse, você vai continuar ainda sincero e íntegro a Deus? Você vai continuar fiel a Deus depois de tudo que aconteceu? Vamos entender aqui algo. Antes de Jó ficar doente, ele tinha perdido todos os seus bens, toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. E também os seus 10 filhos. Em nenhum momento, por mais que a esposa estivesse sofrendo, imagina uma mãe perder 10 filhos num dia só. Perder todo o seu dinheiro no dia só. Quando eu falo no dia, na realidade foram em poucas horas. Porque foram notícias e má notícias uma atrás da outra. Imagine isso acontecer. Até então ela estava ali. Mas quando Satanás tocou na saúde de Jó, ela disse, já não tem mais jeito. Agora que não temos mais esperança. A gente poderia recuperar tudo, Jó, com a sua saúde, mas você não tem mais saúde. E se não amaldiçoa esse Deus e morre? Será que ela odiava Deus? Será que ela tinha raiva de Deus? Quem conhece o coração é o Senhor. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ela achava que Deus era o culpado dessas tragédias, dessas desgraças todas. Por isso que Jó a repreendeu. Você fala como qualquer doida, você não sabe o que está falando. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ela foi ignorante aqui. Responda para você mesmo antes de você se converter. Quantas vezes você blasfemou? Quantas vezes você falou mal de Deus, da igreja, dos irmãos, desses crentes? Vai dar dinheiro para o pastor e outras coisas mais. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E nós vivemos numa melhor aliança porque nós sabemos quem está por detrás de toda a maldade. Jesus disse,
através do apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os demônios. Mas ela não sabia. E quando ela fala, isso é muito grave, quando ela fala assim, amaldiçoa a Deus. Em outras palavras, se lembra que o diabo falou? Toca nele para ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai te amaldiçoar. Enquanto ele estiver bem, enquanto o Senhor estiver dando tudo para ele, enquanto ele tiver saúde, enquanto os seus filhos estiverem unidos, enquanto ele tiver dinheiro, ele não vai falar mal de ti, mas toca, deixa ele perder. Só que Deus colocou a mão no fogo por Jó. Isso é muito forte. Será que Deus poderia colocar a mão no fogo por mim? Será que eu teria estrutura que Jó teve? E você? Vai depender do seu encontro com Deus, da sua intimidade com Deus. Porque tem gente que, irmãos, se acontecer só alguma coisa ruim na vida dela, ela já vira as costas para Deus. Ela amaldiçoa Deus. Ela xinga Deus, ela murmura, ela reclama e culpa a Deus, sendo que Deus não tem culpa nenhuma. A Bíblia diz, porque se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Deus não tem nada a ver com isso. Nunca deixe de amar Jesus. Nunca deixe de adorá-lo, independente das circunstâncias. Mesmo se você for lançado na prisão como Paulo e Silas, injustamente, por fazer o bem, adore, ore. Porque se isso acontecer, Deus abre as portas. O diabo queria que Paulo e Silas murmurassem, reclamassem, e assim as prisões iam continuar fechadas. Aqueles presos, em vez de ouvir louvores e adorações, iriam ouvir reclamações, murmurações e iam continuar presos. Por isso que nós devemos ser exemplo dos fiéis. As pessoas precisam ouvir de nós o perfeito louvor no momento de crise, no momento de dificuldade, e elas vão ver. Esse é diferente, porque Deus manifesta no louvor. Deus opera no louvor. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Se você ler na lei, eu vou ler para você. Deixa eu ler isso aqui para você. Eu não ia ler não, mas vou ler. Levítico, capítulo 24, versículo 10. Lembra que ela falou, amaldiçoa a Deus e morre. Guarde isso que você vai ver aqui, que é muito forte. Olha o que o diabo queria que acontecesse com Jó. Levítico 24, 10. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e o homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxera Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, tira o que tem blasfemado para fora do arraial. E todos que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Versículo 23. E disse Moisés aos filhos de Israel, que levasse o que tinha blasfemado para fora do arraial, e o apedrejassem com pedras. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. O diabo queria, porque queria que Jó blasfemasse do Senhor. E se Jó fizesse isso, ele seria apedrejado e morto, porque isso estava escrito na palavra. Isso é sério. Isso é muito sério. E o diabo usou uma pessoa bem íntima e bem próxima de Jó, a sua esposa.
O diabo usou a boca dela. Você tem que discernir as vozes. Você precisa ver se a voz vem de Deus ou vem do diabo. Jesus discerniu a voz de Pedro. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele disse, foi o Espírito Santo que te mostrou, foi meu Pai que está no céu. Mas quando ele disse que seria preso e morto, Pedro chegou e deu uma bronca em Jesus e disse, de maneira nenhuma vai te acontecer isso. Jesus disse, aparta-te de mim, Satanás, para trás de mim. Jesus discerniu. Existem várias vozes no mundo. Cuidado. Tem pessoas que vai fazer você desistir, desanimar. O diabo vai usar essa pessoa. Você quer ver uma coisa que o diabo usa muito? Você vai continuar fiel a Deus? Você já abriu o armário? Você viu o que aconteceu na sua vida sentimental? Olha o que está acontecendo aí. Deus se esqueceu de você. E você vai continuar indo à igreja? Você vai continuar falando de Deus, servindo a Deus? Então. Aí muitos dão ouvidos, essa voz de Satanás começa a murmurar, reclamar. Essa pessoa está falando como qualquer doida. E às vezes ela nem percebe que está sendo usada por Satanás. Por isso guarde o seu coração. Só que ela disse não somente isso. Ela disse, amaldiçoa Deus e morre. É como se ela dissesse, você não serve para mais nada. Você não tem mais nada para me oferecer. Você não pode mais me dar filhos. E você não tem mais saúde. Morre. Se mata. Coisa séria. No momento de crise, você tem que tomar muito cuidado, porque vão vir vozes diabólicas do inferno, vozes negativas, vozes que querem provocar decepção e frustração na sua vida. Cuidado. Guarde o seu coração. Não dê ouvidos a tudo aquilo que você ouve. E você sabe o que Deus fez na vida de Jó? Pela sua fidelidade, por ficar firme. Olha o que diz. A palavra de Deus é conhecida. Mas para a gente finalizar, o versículo 42, versículo 10 diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha aí a diferença. Em vez de murmurar, vai adorar. Faça isso. Jó foi adorar a Deus. Paulo e Silas foram adorar a Deus. Quem murmura continua preso. Quem murmura não vai sair da crise. Vai ficar debaixo de maldição. Não. Faça como Jó. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a situação dele e abençoou o Senhor, o último estado mais do que o primeiro. Essa é a mensagem de Deus. E eu finalizo aqui. Ele era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele não era um murmurador, não era um pecador, mas ele não estava imune aos ataques de Satanás. Mas no fim ele venceu, porque ele disse, eu sei quem tenho crido, e o meu Redentor que está vivo se levantará ao meu favor. Em quem você tem crido? Na crise, nas circunstâncias, nas vozes do inferno, ou na voz de Deus? Ele quer mudar seu cativeiro. Não se lamente, os prejuízos, as coisas que não deram certas. Sai de lá do passado. Deus quer mudar o seu cativeiro.
Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te dar algo novo. O seu último estado vai ser melhor do que o primeiro. A Bíblia fala isso. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, em o nome de Jesus. Eu quero orar. Pai, é bem verdade que eu fiz uma oração de início que foi muito profundo, que foi tremendo, inspirado por Ti. Mas eu quero fazer uma outra oração. Tem gente que não consegue sair do passado. Tem gente que não consegue esquecer o que lhe fizeram. Aquilo é algo de ruim. Alguém que deu ouvidos a certas vozes, acreditou e confiou, e hoje está sofrendo, porque não era nada daquilo. E muitos culpam ao Senhor sem saber. Quantas pessoas não acham que é o Senhor que é o mal? Culpa o Senhor por causa das tragédias, por causa das mortes, das violências. Muitos chegam a dizer, cadê Deus? E eles se esquecem do teu amor. E a prova desse amor foi que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor prova o seu amor para conosco, em que Cristo, Jesus, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muitos não entendem, Pai. Isso não tem nada a ver com isso. O Senhor deixou seu trono, a sua glória, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para mostrar que o Senhor não era o culpado. E além disso, o Senhor veio nos resgatar de toda a maldição e nos levar de volta para o paraíso. E muitos não entendem isso. Aqui, enquanto estivermos, vai haver choro, vai haver lamento, vai ter crises. Mas no céu que o Senhor preparou para nós, as moradas, não vai haver choro, nem lamento, nem dor. E é isto que o Senhor está oferecendo para a humanidade. E a pessoa só recebe essa graça através de Cristo Jesus, se arrependendo dos seus pecados e confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te peço, Deus, Espírito Santo, o Senhor convença a todos, para que eles venham entender, Senhor, a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha renovar a todos. Que o Senhor venha abençoar a todos. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pelo teu favor. E nos perdoa quando murmuramos e blasfemamos em algum momento. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.